Bom, meus queridos, seguinte, aqui nós temos uma questão retirada da prova do Enem de 2010. É uma questão um pouco mais antiga, mas ela é interessante e bem simples de resolver. O que nós temos aqui, se vocês puderem observar, que vocês conseguem observar, é que nós temos uma figura que representa um triângulo, e além dos vértices que são A, B e C, nós temos outros três pontos que foram marcados. Só que nós não sabemos em qual contexto ou o que eles significam nessa figura. Por isso, nós vamos fazer a leitura do enunciado para identificar o que precisa ser feito e o que esses pontos significam. Então, começa dizendo que em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Até agora, nada de interessante. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo, que foram indicados por letras. Nós temos o seguinte: primeiro, vamos observar o seguinte: nós temos o triângulo ABC e nós sabemos que esse triângulo é retângulo. Nós temos a informação de que esse ângulo mede 90 graus. Além disso, esses pontos P, M e N são, respectivamente, os pontos médios dos lados AB, BC e AN. Então, aqui esses pontos foram construídos de maneira que esse tamanho, por exemplo, seja igual a esse aqui seja igual a esse, e esse aqui igual a esse. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada em concreto. Nessas condições, a área da calçada corresponde ao quê? Primeiro, tem que pedir uma desculpa que faltou mais um risquinho, porque esses dois lados aqui não têm a mesma medida, então esse aqui é igual a esse. E aí a gente precisa identificar qual das alternativas aqui que é uma correspondência verdadeira sobre a área dessa calçada aqui em cinza, comparando com alguns outros triângulos que eu posso formar com esse aqui que foi dado e os pontos marcados. Bom, se nós olharmos as alternativas, todas elas fazem uma comparação dessa área aqui pintada em cinza com outro triângulo que a gente pode formar aqui com esses pontos. Em cada uma delas tem um triângulo diferente. E aí o que a gente pode verificar, e é intuitivo olhando pelo desenho, e esse tamanho aqui, por exemplo, o PA, tem a mesma medida do PN. Mas será que isso é verdade? Bom, se nós olharmos aqui o triângulo grandão, o ABC, será que nós podemos afirmar que ele é semelhante ao MNC? O que nós temos em comum aqui é esse ângulo que os dois compartilham no vértice C. Então vamos montar aqui o triângulo BAC. Será que ele é semelhante ao MNC? Bom, eu sei que os ângulos em C correspondem. Só que eu posso garantir que eles são semelhantes de fato porque existe uma razão de proporcionalidade entre os lados. E eu posso cair no caso lado, ângulo, lado. Esse ângulo aqui é proporcional ao grandão. Esse ângulo aqui é proporcional ao grandão, na mesma proporção do anterior. E eles compartilham um ângulo em comum. Isso significa que esses dois triângulos são semelhantes. E aí, por isso que eu posso afirmar que esse tamanho aqui de ângulo é de 90 graus também. Isso significa que esse segmento MN é paralelo ao BP. Mais do que isso, como existe essa relação de proporcionalidade pela metade, eu sei que esse tamanho aqui tem que ser a metade do grandão. E por ser a metade do grandão, ele tem que ter o mesmo comprimento de AP. Por isso que se eu traçar um segmento ligando P e M, nós temos um segmento que é paralelo aqui de baixo, porque esses comprimentos são iguais e nós temos dois ângulos de 90 graus. E aí a gente pode observar o seguinte: esse triângulo aqui é retângulo da mesma forma que esse triângulo aqui de cima. Nós temos a mesma altura, a mesma base, que aqui também tem essa medida. Consequentemente, esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm a mesma área. Por isso que essa área aqui de cima é a mesma que a área aqui de baixo. Outra coisa que nós podemos verificar aqui, se nós dividirmos esse retângulo que sobrou aqui por meio de uma diagonal, nós temos aqui outros dois triângulos. Esse triângulo aqui de baixo, ou também de cima, tanto faz, tem a mesma base que esse aqui em branco. E tem a mesma altura. Se eles têm a mesma base e a mesma altura, consequentemente, eles têm a mesma área, porque a área é calculada por base vezes altura sobre 2. Então, com isso, eu posso dizer que esse triângulo aqui, esse aqui e esse aqui, todos eles têm a mesma área,
que esse aqui que foi em branco. Então eu posso dizer que o total aqui da figura em cinza são 3 áreas de um triângulo branquinho. Então corresponde ao triplo da área desse triângulo aqui, que é o MNC. Por isso eu posso selecionar a alternativa